Olá, gente bonita, que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus. Estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Levíticos, capítulo 6. Levítico meia dúzia. Eu comecei a ler aqui a partir do versículo 8. Tem uma palavra aqui que estava muito me chamando a atenção e eu falei, deixa eu conferir. Então, começando em Levíticos, capítulo de número 6, versículo 8, até ali o versículo 13, a Bíblia vai falar que os sacerdotes na época, eles colocavam uma veste própria para isso, pegavam o sacrifício, o holocausto, e queimava no altar esse holocausto. Na verdade, o holocausto é justamente isso, né? Fazer com que o sacrifício vire cinzas, ou seja, aquilo que tem valor, ele era queimado até virar cinzas, ofertado a Deus, ou seja, não tem mais volta. O fogo começou, não pode parar. Mas, aí quando esse sacrifício, né, terminava, o sacerdote ele tinha que pegar as cinzas, apresentar essas cinzas, colocar numa caixa, aí ele ia num lugar limpo, se desfazia dessa cinza, né, trocava de roupas. Mas no versículo de número 13, a Bíblia fala que o fogo no altar tinha que queimar constantemente, não podia parar o fogo do altar, não podia, de noite e de dia. Só que o altar representa pessoas. Quando uma pessoa, que é o altar de Deus, ela continua tendo o fogo de Deus dentro dela, essa é uma pessoa para frente, essa é uma pessoa que não para nunca as coisas de Deus. Ela toma um banho, ela troca de roupas, ela almoça, ela janta, ela dorme, ela acorda, ela trabalha, ela se diverte, mas o fogo do altar está no coração desta pessoa. E é interessante, né, porque uma pessoa ela pode trocar de denominação, ela pode trocar de endereço, ela pode trocar de casas, porém o fogo no altar tem que continuar queimando. E eu me preocupo muito com as pessoas que eu não quero ver, mas acabo vendo, que estão sem fogo no altar. São aquelas pessoas que já não têm mais motivação para as coisas de Deus, não têm mais curiosidade com as coisas de Deus. Alguns até afirmam que já foram pastores, obreiros, membros, assíduos, curados, libertos, com testemunho, que já tinham orado, não sei quem ganhou emprego, não sei. É interessante, mas não tem fogo do altar. Eu, uma ocasião, falava até com o ministro Robson, que a gente até leva a Santa Ceia para algumas pessoas, principalmente as de idade. Mas você sabia que as mesmas pessoas de idade, quando o médico marca a consulta para ela ir numa clínica da família, ela vai? Se a consulta é lá em Botafogo, se a consulta é lá na Gávea, ela vai. E por que na Santa Ceia não pode fazer um esforço de vir à casa de Deus? O motivo não é a velhice, não é a doença, não é a incapacidade de se locomover, é o fogo do altar que não tem mais. Porque quando tem fogo no altar, tem sacrifício. Se tem fogo, tem sacrifício. E o detalhe, se tem sacrifício, tem fogo. Se tem sacrifício, tem fogo. Imagine que você pega o sacrifício, coloca no altar, mas não põe fogo. Não vai ser um holocausto, vai ser carne podre, carne estragando. E tem muita gente que está com a carne estragando. O próprio Jesus falou que a carne para nada se aproveita. Então eu quero que você entenda isso. Está faltando fogo no altar de Deus? Você está sem fogo? Então neste domingo você tem que estar na casa do Senhor. De preferência às 8 horas da manhã. Mantenha o fogo do teu altar aceso. No domingo nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Mas a pergunta é que não quer se calar. Como é que está esse teu altar? Tem fogo? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço e até logo mais às 19 horas na Conselheiro Galvão, 1004. Eu aguardo por você. Forte abraço. Tchau, tchau.